Amém? Pegue a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque vai ser uma palavra voltada para os homens. Mas eu creio em absoluto que quando dentro de uma casa há um homem forte, um homem que conhece o seu papel, que sabe para que ele nasceu, que se posiciona dentro da sua casa, dentro da sua família, com a sua esposa, com seus filhos, a sociedade se torna uma sociedade mais forte, a família se torna uma família mais forte. E o resultado disso é que isso se reflete no país, se reflete na sociedade e se reflete em todo o ambiente da casa, do lar, da família, dos relacionamentos. E eu quero falar sobre homens posicionados. Tem homem aí? Ih, rapaz. Tem homem aí? Isso aí. Quero falar sobre homens posicionados. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e guardarem os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, e para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: os teus filhos, se os teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Amém. Amém, irmãos? Eu sei que é uma palavra que está mais voltada para os homens, mas eu também vou dar aqui uma pitadinha aqui para vocês, mulheres. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu estou cansado de ver homens em que, ao olhar para eles, você não tem uma definição exata se eles são homens, meninos ou moleques.
Eu estou revoltado com a falta de responsabilidade de muitos homens com a sua própria vida, como se ela de nada valesse. Eu estou irado com homens que não cuidam de si mesmo, da sua saúde física, intelectual e emocional. Eu estou irado com a nossa ausência na vida dos nossos filhos, da falta de participação na educação e na formação deles. Eu não suporto mais ver mulheres sozinhas, ou só a mulher e o filho, como eu vi outro dia, e me perguntei, cadê o homem dessa mulher? Cadê o pai dessa criança? Onde está o macho que vai pegar na mão daquela mulher firme, para ela se sentir segura e protegida? Esse é o cenário que nós estamos vendo na sociedade hoje. Se falou muito tempo de empoderamento feminino. Colocavam as mulheres lá em cima, e eu não sou contra isso. Muito pelo contrário. Eu acredito no homem que deve incentivar sua mulher, que deve dar forças a ela, que deve segurar na mão dela, que deve incentivar ela a crescer, a se desenvolver, a estudar. É claro que para cada mulher existe um perfil, e também para cada homem existem perfis. Existem homens que não têm aquela facilidade, aquela habilidade para fazer coisas dentro de casa. Para isso existe a dica do Teves. Para você que não tem muita habilidade de fazer muitas coisas em casa, existe a dica do Teves. Mas também existe o YouTube, existe o Google. Se você não tem condições ou não tem habilidade para fazer, você tem essas ferramentas que te ajudam a economizar uma graninha, meu filho. A você aprender a fazer alguma coisa. A você começar a pegar aquelas dificuldades e aquelas situações que estão acontecendo dentro da sua casa e você ir lá e resolver. Por quê? Porque é você o cabeça dessa casa. É quando um homem se posiciona e ele toma o seu lugar na casa, dentro de casa, as coisas começam a acontecer. Uma certa vez, eu fui pregar uma mensagem e o tema da mensagem era homens em crise. Foi a primeira vez que eu preguei para homens numa plateia só de homens. E eu pensando a respeito daquela mensagem, eu sentado com a minha esposa, e não tem coisa melhor para você descobrir do que conversar com mulher. Conversar com mulher é uma bênção, pelo menos eu gosto de conversar com a minha. Apesar que eu já tomei uma travinha hoje, antes de vir para cá, que eu dei um mole na comunicação lá em casa, aí já viu, né? Deu mole e já era. Mas eu vou me redimir. Quando chegar em casa eu vou comprar um pastel para ela, se amarra. Então o que aconteceu? Eu sentado conversando com ela no café da manhã, Deus já tinha me falado a mensagem e o texto era exatamente esse de 1 Reis capítulo 2. Então pensando e conversando com ela, eu comecei a perguntar para ela, se você estivesse numa plateia cheia de homens, e você pudesse dar 3 conselhos para esses homens, o que você falaria? Dar um conselho para os homens que pudesse facilitar a vida das mulheres. E dentre as coisas que ela me falou 3, eu perguntei 3, ela me falou 3, mas dentre essas coisas que ela me falou, a primeira coisa que ela disse é que os homens precisam aprender a ter responsabilidade. Já para uma outra amiga nossa que estava lá sentada conversando com a gente, ela chegou, eu perguntei para ela, o que você diria para os homens? E ela disse o seguinte, é preciso informar aos homens que eles precisam entender o que significa ser homem. Porque na minha introdução aqui, eu falei para vocês que muitas vezes as mulheres entram em colapso de olhar uns marmanjão, uns carinha
que deveriam estar se comportando como homem, lidando com as coisas como homem, lidando com as circunstâncias como homem e se comportando e reagindo como meninos, se reagindo como moleques, se comportando perto de uma mulher como se fosse um menino que não foi educado. E aí a mulher entra em crise quando vê um homem se comportando como um menino. E é difícil, porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 13, quando Paulo vai e diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino e eu me comportava como menino. Mas depois que eu virei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Chega um momento na vida em que o menino deixa de ser menino, ele começa a se tornar homem. E ele precisa se comportar como homem, ele precisa pensar como homem na ordem, ele precisa falar como homem e ele precisa se comportar como homem. E eu fico apavorado, é que muitas vezes quando a gente vai olhar dentro das igrejas, nós vemos um monte de mulher solteira e um monte de homem que não se posiciona. Tem homem aí? Eu vou repetir, tem homem aí? Então, se você é homem e faz parte dessa igreja, está na hora de você se posicionar como homem. E se você se comporta como menino, está na hora de você deixar as coisas de menino de lado e começar a se comportar como homem. Vamos lá. Homens posicionados, como eles se comportam? Número 1, eles não olham para a palavra de Deus como uma alegoria ou um adorno, e sim como um alvo diário, como uma bússola que guia cada passo, cada pensamento, cada atitude da sua vida. É assim que homens posicionados se comportam. A Bíblia para ele não é um adorno, não é desodorante para carregar debaixo do braço. É um alvo, é uma obsessão, é um desejo diário, é algo que guia seus pensamentos, que norteia suas palavras e que define as suas atitudes. Eu vou repetir isso, você vai se empolgar. Para um homem posicionado, a palavra de Deus não é um adorno, ela é um alvo, ela é um desejo, ela é uma obsessão, ela é algo que norteia seus pensamentos, posiciona a sua fala e norteia suas atitudes. É assim que homens posicionados se comportam. Salmo 119, verso 105. Vai comigo na Bíblia aí, meu filho. Vamos lá, vamos andar um pouquinho na Bíblia, vamos? Pega a sua Bíblia aí. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verso 97. Ó, como eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus, homens. Não é adorno. Eu me lembro quando eu me converti que falavam que jovem não tinha compromisso com a palavra. Dizem que homens não oram, não é uma verdade aqui. Graças a Deus, que a gente se levantou e começou a orar, 6 horas da manhã. Só que às vezes eu volto 2 horas da manhã, como ontem. E às vezes você fica naquela briga, caramba, com sono. Mas homens posicionados, eles vencem esses obstáculos. A sua palavra vale, escuta aqui. Homens posicionados. 2.
Homens posicionados respeitam a si próprios. E com esse mesmo respeito, respeitam os outros. Eu vou repetir. Escuta. 2. Homens posicionados respeitam a si próprios. E esse mesmo respeito que eles têm por eles, eles têm pelos outros. Se ele marca com você, ele vai no horário. Ele marcou algo com você, combinou algo com você, ele vai. A palavra dele vale. Homens posicionados, uma vez a sua palavra imposta, a palavra dele vale. Eles não traem a sua mulher porque a sua palavra, eles não traem a sua mulher porque a sua palavra diante de Deus e dele, e mesmo a sua mulher é firme e confiável. Não tem esse negócio, eu tive uma fraqueza, pregador, eu tive uma fraqueza. Eu traí porque eu fiquei fraco, eu fui fraco. Não, meu filho. Porque a palavra que você disse que ia ser fiel a ela, você colocou ela diante de você e diante de Deus primeiro. Quando você trai, você não está respeitando, é você. Depois ela. Quando a gente cede a essas desculpas que a gente dá, não é o outro, é a nós mesmos que não estamos respeitando. Por isso que homens posicionados, a palavra dele vale. Se ele fala uma coisa para a mulher dele, a palavra dele dita está dito. Não volta atrás. A não ser que ele esteja errado. E quando ele está errado, ele consegue ser humilde o suficiente para dizer: errei, me perdoe, eu te amo. E não vou voltar a fazer. Porque é muito fácil dizer que errou. Para nós homens, então, é um negócio muito sério. Alguns de nós até admitem que erram. Mas é assumir o erro, é admitir o erro e não voltar a fazer de novo. É vigiar os nossos passos. É permitir que a palavra de Deus trate a nossa vida. Escuta essa. 3. Eu já estou partindo para o final. 3. Homens posicionados têm responsabilidade com a sua própria vida. Eita, eu vou repetir de novo, para vocês ficarem empolgados. Homens posicionados têm responsabilidade com a sua própria vida. Primeira responsabilidade que eles têm: eles cuidam do seu próprio corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Eita, vocês foram embora? Eu vou repetir, eu estou mais empolgado que vocês. Eles cuidam do seu próprio corpo, porque é templo do Espírito Santo. Estão quase acordando. Vamos lá. Eles cuidam do seu próprio corpo, porque é templo do Espírito Santo. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Pega a sua Bíblia aí, meu filho. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha lá o que está escrito. Está escrito assim: ou não sabeis. Eu vou ler o 17. Mas o que ajunta com o Senhor, 1 Coríntios 6, 17. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 6,16. Vai lá, 6,16 agora, para fundamentar essa verdade. Diz assim:
Que consenso tem o templo dos ídolos, o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Homens posicionados cuidam de si mesmos. A gente tem que parar com esse negócio. Olha, rapaz, eu vou falar para você, eu sou homem, mas eu vou dizer para vocês. Quando a minha esposa me conheceu, olha, foi uma prova. Olha, eu dei trabalho para ela. Cara, eu andava com umas roupas estranhas, cara, esquisita. A roupa era o dobro do meu tamanho. Eram umas camisas enormes, umas calças que eu dobrava assim. Minha esposa, olha, rapaz, ela teve muita paciência comigo, cara. Era um negócio esquisito, cara. Eu só andava de preto, de laranja, umas roupas grandes. Ela olhava para aquilo. Eu me lembro quando Deus falou o coração dela, ela pensou bem, falou: Deus, é isso mesmo, é esse nanico vestido desse jeito, com umas roupas enormes. Meu Deus, é isso mesmo, rapaz. Só que era. E eu dei trabalho pra caramba, e às vezes o cara não sabe se vestir, o cara não sabe se arrumar, fica todo troncho. Às vezes o cara tá com barba, ele pensa que um pelo aqui, outro pelo aqui, outro pelo aqui é barba. Isso não é barba não, meu filho. Isso não é barba não, isso é desleixo, é outra coisa. Isso é desleixo, meu. Isso não é barba não, barba tem que ficar feitinho, bonitinho, arrumadinho. E outra coisa que eu vou dizer pra você, no meu caso, a minha esposa não gosta de barba, meu. Então o que eu faço? Às vezes deixo durante a semana, e quando chega o fim de semana eu passo a navalha, senão nem beijo eu ganho, meu filho. Nem beijo eu ganho. É sério. Já parou para conversar com a tua esposa a respeito desse negócio aí? Porque às vezes a coisa não está acontecendo na tua casa porque está faltando essa comunicação com ela. Aí tu tá lá barbudão e ela tá lá, a coisa tá no 0 a 0 e você não sabe por quê. Essa falta de comunicação, tem que ter cuidado com o corpo, meu. Tem que chegar, de repente, dar uma caminhada aí, tem um rio dos cachorros aí, ó. Dá uma volta, às vezes eu olho o pastor Hélio, rapaz, não é brincadeira não. Tá lá o pastor Hélio lá, na corridinha dele, de vez em quando eu tô caminhando com a minha esposa ali fim de semana, eu tô olhando lá, ele lá, pá, e o cara parece que não envelhece, o cara entrou num formol ali de Jeová que o cara não envelhece, mas por quê? Tá cuidando da vida. Meu filho, qual foi a última vez que você foi no médico? Tu não lembra? Ou tá com medo lá do exame de toque? Eu fiz aquele negócio é um tormento do inferno, mas tem que fazer, cara. É um tormento do inferno, mas tem que fazer. Por quê? Porque pior do que aquilo, meu filho, pior do que aquilo é morrer de câncer. É morrer de câncer. É você deixar sua mulher bonita, linda e maravilhosa, e tudo aquilo que você construiu para o outro desfrutar. Aí tu morre e vai o outro e desfruta. Porque você ficou com essa bobeira de não querer ir no médico, de não querer se cuidar, de não querer cuidar da tua saúde, de não querer cuidar de você. Só que você é o templo do Espírito Santo. Ei, você é o templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do templo. Eu me lembro do Silmar Coelho, foi chamado para o ministério. Sabe que foi interessante? Que quando ele foi fazer o doutorado, se eu não me engano, quando ele foi fazer o doutorado, na faculdade disseram: você vai ter que fazer uma atividade física, vai ter que cuidar. E ele já estava mais cheinho. Olha, agora o cara está magrinho, o cara corre 15 quilômetros, amigo. Mas por quê? Naquela faculdade, eles entenderam que a saúde física e a espiritual andam juntas. Que para desenvolver um grande chamado, essas duas coisas têm que andar juntas. Saúde física
e espiritual. Por quê? Porque senão, meu filho, pode acontecer com você como às vezes está acontecendo aí. Tem gente pregando e morrendo no púlpito. Mas por quê? Porque não está cuidando. Tem que cuidar. Certo, homens? Vamos partir para o final aqui. Homens posicionados, eles não param no tempo, porque estão sempre crescendo, lendo, melhorando a cada dia. Eles entenderam que as suas vidas valem e que não existe sociedade saudável sem homens que não sabem o que são ou muito menos para onde estão indo. É importante dizer isso. Homem nasceu para quê? Provisão, proteção e correção. Você é o profeta da sua casa. Você que libera a palavra de Deus. E se o seu relacionamento com a sua esposa não está indo bem, meu filho, sinto muito, as suas orações não estão passando do teto. Tu está falando, bate no teto e volta. Então é hora de reconciliar, é hora de conversar, é hora de abrir um canal de comunicação, homem e mulher, para que a nossa família esteja estruturada, para que a nossa vida seja melhor, para que você fale e ela entenda. E outra coisa, te dou uma dica do Teves aqui, quando você estiver falando com a sua mulher, aqui ó, olha para ela, que o processo é mais rápido. Olha nos olhos dela, sabe por quê? Você tem que entender o mecanismo de lá. Quando você está falando com uma mulher e você não olha nos olhos dela, ela está entendendo o seguinte, que você não está dando importância para aquilo que ela está falando. Pegou? Eu vou repetir isso. Quando você está falando com uma mulher, quando está homem sentado conversando, ninguém olha para ninguém, mas está todo mundo entendendo todo mundo. Só que o mecanismo feminino funciona diferente. Se você que está falando com uma mulher, você é homem, você não está olhando nos olhos dela, ela está entendendo, você está mandando a informação para ela, que aquilo que ela está falando, você não está dando importância nenhuma. Se ligou aí, meu filho? Tem homem aí? Eles entenderam que as suas vidas valem e que não existe sociedade saudável sem homens que não sabem quem são e muito menos para onde estão indo. E eu queria que os homens agora se colocassem de pé, em nome de Jesus. Eu tenho algo para ler aqui para vocês, que também serve para mim, e eu sou o primeiro. Coloque a sua mão no seu coração aí, homens. E você que está em casa nos assistindo, você que é homem, que às vezes não teve uma boa experiência em casa, você que não teve um pai presente, você que teve essa dificuldade de paternidade, eu tive. E às vezes, essa dificuldade de não ter uma referência em casa, de não ter um pai presente, de não ter tido um pai que te acompanhou na infância, isso causa um prejuízo na sua vida quando adulto. E muitas vezes você está respondendo no automático, porque faltou alguma coisa, houve um déficit, houve uma lacuna aí, houve uma brecha, houve uma ferida que não está cicatrizada. E nós vamos cicatrizar isso agora, para que você se torne um homem de verdade, um homem livre, um homem abençoado, um homem que tem compromisso com a sua mulher, um homem cuja palavra vale. Repete comigo, eu me comprometo como homem. Não. Voz de macho, voz de homem. Eu me comprometo como homem a levar a minha vida a sério e com responsabilidade. Vou me cuidar, não só fisicamente, mas também das minhas emoções. Vou levar meu relacionamento com Deus
com seriedade e compromisso. Vou ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Vou amar, cuidar e ser um incentivo na vida da minha mulher. Ela verá em mim um homem de verdade, que a ama e que está atento às coisas da nossa casa. Eu, como homem, me recuso a ser o resultado da má educação que eu tive. Me comprometo comigo mesmo em mudar a cada dia para me tornar um homem melhor. Não vou ser mais um pai ausente na vida dos meus filhos. Vou me esforçar para participar o máximo que eu posso, mesmo com pouco tempo que tenho, de estar com eles e não ver se repetir na vida dos meus filhos a mesma ausência dos meus pais comigo. Viverei a experiência de ser um pai que não tive na minha vida, e do meu passado ser curado pelo homem responsável que estou me tornando, e pelo poder da palavra de Deus materializando na minha própria vida, sendo praticada por mim todos os dias. Me comprometo em amar e cuidar e envelhecer com a minha mulher, a ponto de, ao olhar para mim e para ela, as pessoas não consigam identificar a nossa diferença de idade, porque estamos envelhecendo de forma saudável e juntos. Diante de Deus, me comprometo com a minha palavra de homem imposta, e nem a morte remove a palavra de um homem posicionado diante de Deus. Amém. Vamos orar? Coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu prometi que tem algo para falar para as mulheres. E tenho. E aqui eu termino. Uma vez eu estava numa formatura de um amigo do quartel. E uma das coisas que eu fiquei impressionado foram as mães dos soldados que estavam sendo incorporados naquele dia. E a mãe dizia assim: meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Eu parei e olhei e eu falei: bebê? Como? Como, senhora? Bebê? Quem é o teu bebê? Aquele lá, aquele lá. Um marmanjo enorme. Eu olhei para aquilo e falei: meu Deus. Bebê, aquele marmanjo. Só que infelizmente, por causa da ausência de muitos homens que reproduzem e não cuidam, que reproduzem e não estão presentes, muitas mulheres estão assumindo uma responsabilidade pesadíssima que não é delas. Parte é e parte não. Mas se você faz parte de uma dessas mulheres, eu vou dizer para você, pelo amor de Deus, mães, mulheres, em nome de Jesus,
deixe a esse moleque se tornar um homem. Trate ele como homem, porque senão, quando ele entrar na sociedade, ele vai se comportar como moleque, ele não vai se comportar como homem. E aí as mulheres estão entrando em desespero, porque existem muitos homens que deveriam se comportar como homens, pensar como homens, falar como homens e agir como homens, e tratar a mulher com educação, tratar a mulher com respeito, e não sabem fazer isso. É por isso que se cresce a cada dia um número de feminicídio, porque tem um monte de homem que quer bater em mulher, achando que a mulher pertence a ele, e não pertence. Deus deu para você amar e cuidar, meu filho. É para isso que o homem existe: amar, cuidar, prover e proteger. A mulher tem que sentir que quando ela pega na mão de um homem, ela olha para ele e sente que é um homem, sem ele falar nenhuma palavra. Ela tem que perceber que a mão que ela está segurando é de um macho, de um homem que teme a Deus e que leva a Deus a sério, que leva a palavra de Deus a sério, que cuida, que incentiva, que diz: mulher, vamos lá, eu te ajudo. Tem que ser assim. A palavra de Deus não pode ser uma alegoria na nossa vida, tem que ser levada a sério, tem que ser praticada, tem que ser um alvo, tem que ser um desejo todo dia. Está difícil, Deus me ajuda, Senhor me ajuda, eu vou mortificar essa carne, eu vou maltratar ela com jejum, mas a minha vida vai mudar todo dia. A minha mulher vai me ver um homem diferente hoje, um homem diferente amanhã, um homem diferente depois. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É assim a vida de um cristão, é assim a vida de um homem posicionado, é assim. Tem homem aí? Isso aí. Vamos orar, meu irmão. Eu estou sendo desafiado com isso todo dia, porque eu não tive pai. Aí viram a desculpa: eu não tive pai para me ensinar. Tá, não teve pai, mas você tem Deus, tem o Pai das luzes. Se achega diante dele, se compromete com ele, se relaciona com ele, mergulha nele, e ele vai sarar essas feridas. Eu ficava olhando meu filho, eu ficava olhando aquelas novelas, aqueles pais botando o filho para dormir, contando historinha, e eu ficava olhando aquilo, parecia que era só negócio de novela. Sabe o que está acontecendo comigo? Ei, eu conheci meu pai com 18 anos de idade. Eu sei que não tem um pai presente, mas sabe o que Deus está fazendo? Agora eu sento com o meu pequeno e conta a historinha para ele dormir. E às vezes eu estou ali chorando, sentado ali chorando, botando ele para dormir, ele já está dormindo, e eu estou ali, e Deus está dizendo assim: está vendo o que aconteceu de tragédia na sua vida? Eu estou usando agora o seu momento de paternidade para curar a sua vida, para você curar outros. Você não precisa ser um pai ruim, você não precisa ser o produto daquilo que um dia seu pai foi. Você pode ser diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus, não eu, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Qualquer um que depositar a sua confiança na palavra de Deus, que disser: Deus, eu quero, o primeiro a dizer que quer é Ele. É o seu primeiro passo, é dizer: Deus, eu quero também, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, sara essas feridas, sara essa minha ausência de paternidade, sara essas feridas na minha infância. Eu vou ser um pai diferente, eu vou retomar a autoridade na minha casa, eu vou botar ordem na minha casa, eu vou respeitar minha esposa, eu vou criar um canal de comunicação com ela, eu vou conversar com ela, eu vou ser diferente, eu vou desfrutar da minha vida a dois com a minha esposa diferente. Pode ser diferente, meu filho, pode ser. Não depende de Deus, Deus está pronto.
Depende de cada um de nós, de mim, de você. É dar um primeiro passo e dizer: Deus, eu quero mudar, eu quero ser um homem diferente, não importa a sua idade. Me escute, meu filho, pau que nasce torto, morre torto diante de Deus, não. Jesus pega o pau torto e bota ele direitinho. Ele pode transformar a sua vida, pode transformar a minha. Eu sou o primeiro. Se tem mais alguém aqui que quer essa transformação, eu sou o primeiro, estou aqui na frente, eu quero. Se você quer, se você veio aqui nessa noite, se você nos visita nessa noite, se você nunca tomou uma decisão por Jesus como seu único Salvador, se você nunca entregou a sua vida a Ele, se você nunca chegou diante dEle de verdade e se derramou diante dEle e dizer: Deus, eu quero essa transformação, eu quero essa vida cristã que Ele está dizendo aí, que a Tua palavra está dizendo, é isso que você quer? Se é isso, meu filho, é a tua hora. Se é isso, minha filha, que você está aqui, você que está afastada, você que está longe, você que está indiferente, você que está frio, você que disse: eu não dá mais, eu vou chutar o pau da barraca, pregador. Hoje não, hoje Deus te diz assim: hoje é o seu dia, hoje é a sua hora, esse momento é o seu. Dê o primeiro passo e venha. Se você quer isso para a sua vida, seja o primeiro a dar o primeiro passo e vem. Vem. Se é isso que você quer, vem. Se não é, meu filho, fica aí mesmo. Mas se você quer transformação, mudança na sua vida, dê um passo para Deus. Feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. A Tua verdade tem um poder de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa história, de fazer diferente. Meu Deus, em nome de Jesus, eu invoco o Senhor por homens posicionados, homens que sabem qual é o seu lugar, homens que entenderam que são homens, que querem te servir de verdade, que te amam e te desejam e vão colocar a tua palavra em prática e vão ver as mudanças acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, que vão ver aquelas feridas na sua infância sendo cicatrizadas no relacionamento contigo a sós, que vão refletir no seu dia a dia com essa mudança, essa metanoia, essa transformação nos seus pensamentos, vão começar a pensar diferente, consequentemente falar diferente e consequentemente agir diferente. Meu Deus, em nome de Jesus, imunda esse lugar e essas pessoas que estão nos assistindo pela televisão ou pela internet, em nome de Jesus, sejam tocadas, esses homens sejam transformados, que hajam homens fortes, famílias fortes, casamentos fortes, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra e por essa noite. Sara os corações, as vidas que entraram aqui com uma perspectiva, em nome de Jesus, que sejam alcançados, que sejam tocados, porque a Tua palavra não volta vazia. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus, amém e amém.